Olá, eu sou a Natália Cravo, arquiteta, e quero contar para vocês como funcionam os nossos projetos aqui no escritório. O nosso escritório trabalha há 5 anos com projetos totalmente integrados à natureza. A gente busca utilizar materiais mais naturais e regionais. Com isso, a gente consegue economizar na construção e também trazer muita qualidade. Mas para isso acontecer, a gente precisa entender algumas características da sua região e também do seu terreno. Então, a gente começa a observar como é o clima na sua cidade, se é um verão mais chuvoso, um inverno seco, se é mais úmido ou mais seco. Então, tudo isso vai fazer diferença na hora de projetar. Além disso, a gente vai buscar também por materiais da sua região. Então, entender se existe, por exemplo, um fornecedor de tijolo ecológico ou de adobe, se a gente consegue produzir os próprios tijolos utilizando até a terra do seu terreno, isso também é possível. E procurar também entender quem vai construir a sua casa. Então, se existe alguma equipe especializada na região ou se a gente vai ter que trazer essa equipe de uma outra cidade. A gente também precisa observar as características do seu terreno. Se ele é um terreno em aclive ou declive, se é uma terra mais arenosa, se existe alguma nascente dentro dele, todas essas características também fazem diferença na hora do projeto. E entender também as infraestruturas. Então, se já existe um acesso mais fácil, caso o terreno seja rural, se tem iluminação, energia, abastecimento de água pela cidade, isso também vai fazer uma diferença para entender o que a gente precisa fazer de infraestrutura primeiro, antes da obra. E claro que o sol e o vento fazem muita diferença. Então, entender se o seu terreno está voltado para o norte ou para o sul, se a gente quer que esse sol também entre na sua casa, se a gente está falando de uma região muito quente, é importante a gente evitar o sol direto. Se a gente está falando de uma região mais fria, a gente vai aproveitar essa iluminação natural. E o vento também. Então, se a região venta bastante, se a gente quer que a casa fique mais arejada, ou se é um vento de uma região mais fria, então a gente tem que evitar para manter a temperatura ambiente dentro da construção. Todas essas características e esses estudos, eles têm que ser feitos antes mesmo de iniciar o projeto. Como a gente fala, para a gente trazer uma economia, a primeira coisa que precisa entender é na hora de comprar o seu terreno. Então isso é também algo que a gente precisa analisar. Quando você vai comprar o seu terreno, você precisa entender todas essas características. Porque se você tem, por exemplo, um terreno com muito declive ou aclive, pode dificultar na hora de fazer o projeto, porque a gente talvez tenha que fazer, por exemplo, uma construção elevada. E com isso a gente acaba gastando um pouco mais na fundação. Então a economia no seu projeto, ele começa desde a escolha do seu terreno. E entender também os materiais que a gente tem mais fáceis, né, disponíveis na sua região, vai também trazer essa economia. Então, entender se a gente consegue, por exemplo, utilizar a madeira para usar como uma estrutura, pilares, até mesmo estrutura do telhado, ou se a gente tem um fornecedor, como eu disse, de tijolo ali na região, tudo isso a gente consegue fazer esse estudo antes mesmo do projeto para entender, então, como que vai funcionar e qual vai ser a melhor alternativa para a sua construção. Bom, então com todas essas informações a gente começa a parte do projeto. Aqui no escritório eu divido os projetos em 4 etapas. Na primeira etapa, então com essa união das informações e também com um formulário onde eu envio para os clientes com várias perguntas mais específicas de cada ambiente, o que eles desejam para cada ambiente, a gente começa o estudo da planta baixa. Então, na planta baixa vão ter todas as medidas dos ambientes, o layout, que é a disposição dos móveis pelos ambientes. A gente também já faz o estudo da volumetria, então entender como essa planta baixa vai estar no 3D ali. E também o estudo da insolação, então como que vai acontecer o sol dentro da construção. A partir disso, a gente consegue fazer as alterações desejadas e depois a gente faz a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente já vai ter mais definido quais materiais a gente vai utilizar, então qual vai ser a técnica construtiva desse projeto e também quais os acabamentos. Janelas, portas, tipos de cobertura, tudo isso vai estar ali no nosso projeto também detalhado. A partir disso, se o seu terreno é urbano, a gente precisa fazer a aprovação, seja no condomínio ou na prefeitura, ou nos dois. Então a gente começa a prancha de aprovação. A gente já tem todo o projeto definido, então vamos para a aprovação. Claro que quando a gente tem esse terreno urbano e dentro de condomínio também, a gente tem que seguir alguma legislação do condomínio. Então é importante também, na hora de você comprar
o seu terreno, você observar se o condomínio tem algumas exigências que você não gostaria. Alguns condomínios, infelizmente, não deixam a gente construir com algumas técnicas construtivas. Então, na hora de comprar o seu terreno, é super importante você pensar nisso também e já fazer esse estudo. Tá? Depois da aprovação, a gente vai fazer então a última etapa, que são os projetos técnicos, os executivos. Então, aqui no nosso escritório, a gente vai entregar o detalhamento da alvenaria, então todas as plantas técnicas de cobertura, cortes e elevações, toda a tabela de esquadria, a dimensão das paredes, então a área quadrada de parede, com isso você consegue saber o quantitativo de material, né, de tijolo e assim por diante. A gente também faz a modulação, se caso você utilizar o tijolo ecológico, então a gente pensa ali na primeira fiada, que é a modulação do tijolo. A gente também entrega uma parte do desenho técnico das telhas, então se você optar, por exemplo, por uma telha termoacústica, ela é uma telha modular, então a gente também faz essa parte do desenho técnico e a gente posiciona os pontos elétricos e hidráulicos. Então, quantidade de tomadas, interruptores gerais, iluminação, então isso também vai estar detalhado, e os pontos hidráulicos, torneiras, ralos, chuveiros. Então, com todas essas informações e, claro, junto de um projeto estrutural, a partir do engenheiro, a gente consegue já estar com o seu projeto finalizado e você podendo construir. Siga a gente para conhecer mais sobre os nossos projetos.